E a creatina? É um bom recurso ergogênico? Meu nome é Leonardo Couto, eu sou formado em nutrição e se você quer aprender mais sobre a nutrição no esporte, vem comigo. Você acha que a pessoa que está fazendo a suplementação de creatina vai melhorar o seu desempenho no exercício? Para responder essas perguntas, vem comigo aqui e vamos falar um pouco sobre produção de energia. Bom, para que nosso músculo, né, nossas células musculares, elas contraiam e relaxem, precisa haver a produção de energia. E a gente produz energia no nosso músculo fazendo quebra de algumas moléculas, como a molécula de ATP, que é a nossa moeda energética celular. Sem o ATP, a gente não vive. Nosso coração precisa de ATP para bater, nossos músculos esqueléticos precisam de ATP para se contrair. Tudo precisa de ATP para gerar trabalho no nosso organismo, beleza? E como é que a gente produz ATP? Como é que a gente produz energia a partir deles? Bom, os carboidratos e os lipídios são as principais fontes, né, energéticas, vamos dizer assim, que passa pela oxidação ali na mitocôndria, ou o carboidrato também ocorre ali a glicólise no citosol. E claro, a gente utiliza aminoácidos para fazer algumas reações ali de produção de energia, mas as principais são carboidratos, lipídios e esse sistema aí ATP-CP, que é a adenosina trifosfato, creatina fosfato. Beleza? Esse ATP ele precisa ser quebrado, ele vai ser transformado em ADP, guarde isso, que é adenosina difosfato, porque perdeu um fosfato ali. E essa quebra da ligação de fosfato é o que gera a energia para a célula exercer o trabalho, beleza? Bom, e como é que a creatina pode ajudar então o desempenho ali de uma pessoa que está na academia, que está treinando e querendo melhorar o desempenho? Bom, os carboidratos, eles podem, como eu falei, sofrer a glicólise, que é no citosol, vai gerar um pouquinho ali de ATP. Porém, eles podem ser oxidados dentro da mitocôndria também, que vai gerar muito mais ATPs. Beleza? Mais de 30 ATPs, enquanto na glicólise ali é pertinho de 2, no máximo 4 ATPs. Beleza? E os lipídios, eles são oxidados dentro da mitocôndria, também gerando ali mais de 30 ATPs. Isso é importante, beleza, mas o que é que acontece? O porquê que a creatina ajudaria a gerar mais energia? Eu já não tenho essas duas fontes que geram bastante energia para mim. O que acontece é que na reação dos carboidratos e dos lipídios aumenta a acidez intracelular nos nossos músculos. Ou seja, quebrou ali o ATP, vai ser gerado ADP e hidrogênio intracelular, que está livre ali no citosol, e esse hidrogênio aumenta a acidez daquela célula. Inibe então as ATPases, não vai ter mais produção de ATP e, consequentemente, inibe a contração muscular, tá? Na verdade, essa produção ela diminui muito, a ponto de você não conseguir manter o exercício. Não é que o seu músculo não está mais gerando energia nenhuma, beleza? E a creatina entra onde? Ela, nessa reação aí que eu já deixei para vocês, como vocês podem ver, tem aí ATP mais creatina, formando ADP, creatina fosfato e hidrogênio celular. Aumentaria, né, a acidez, porém, essa reação ela volta, ou seja, se tem ali a presença de hidrogênio celular e ADP, que é justamente o que está acontecendo aí, se vocês verem, a creatina, na sua forma creatina fosfato, que ela está ligada ali a um fosfato, ela acaba doando esse fosfato para a molécula de ADP, formando então, novamente, ATP mais creatina. Retira também aí esse hidrogênio do meio intracelular. Duas coisas importantes. Isso produz energia, porque está deixando ali ATP agora livre para gerar energia, e regula a acidez celular. E por que isso é importante? Se essa acidez celular está controlada, as ATPases elas podem voltar a agir e fazer com que carboidratos e lipídios produzam ATP novamente nas suas reações ali de oxidação ou pela glicólise também, beleza? Isso faz com que a creatina ajude muito a melhorar o desempenho, porque, claro, em quantidades baixas, você não vai fazer 10 repetições a mais de supino porque está suplementando creatina, mas com certeza melhora assim o desempenho e tem muito estudo mostrando isso. E é dessa maneira que ela faz. Regula a acidez celular e contribui para a produção de ATP, ou seja, energia, contração muscular.
A creatina não engorda. O que é que acontece? A creatina ela é osmoticamente ativa. Isso quer dizer que aonde ela está, ela puxa água. E deixa eu te contar um segredo, só você vai saber, beleza? 95% aproximadamente da creatina do nosso organismo está armazenada dentro dos nossos músculos. Outras partes estão no nosso cérebro, testículos, e por isso ela não te deixa retido. Você não vai perder o abdômen porque está suplementando creatina, você não vai ficar com aquele braço roliço porque está suplementando creatina. Muito pelo contrário, vai te dar um aspecto mais denso muscular, beleza? Que também não é nada de outro mundo, você não vai ganhar 4 centímetros de braço porque está suplementando creatina. E essa água que foi para dentro do músculo, ela não tá lá, tipo, sem fazer nada. Ela tá melhorando a quantidade de reações, melhorando a produção de energia, melhorando a produção de IGF-1, que é importantíssima aí para a hipertrofia. Mas, se você quer saber sobre outros mecanismos de ação da creatina, como essa aí para a hipertrofia, curte esse vídeo, comenta, compartilha, que eu vou ver que vocês estão gostando. E por hoje foi só sobre desempenho e produção de energia. Beleza? Um grande abraço e até mais.